Uma das grandes sacadas que eu divido com os alunos do Martelando Resultados é em relação à movimentação, né? Afinal, a gente só consegue melhorar, a gente só consegue dar acabamento naquilo que a gente consegue visualizar, né? Quanto mais visualização a gente tem na peça, no amassado que a gente está solucionando ali, né? Melhor é o resultado no final. E é basicamente isso que você precisa ter em mente, né? Um dos princípios básicos aí do martelinho. Depois você precisa ir respeitando outros processos, né? Mas tenha em mente isso. O movimento está extremamente ligado à qualidade, né? Movimentação, não só do seu corpo, né? Perante ao amassado, não só das posições em que o seu corpo consegue ficar, mas também o posicionamento da lâmpada, né? Quanto mais você consegue posicionar a lâmpada e com o seu corpo acompanhar, consequentemente, melhor é a qualidade que você consegue colocar nos seus trabalhos, né? E tudo isso que eu estou te dizendo, tudo isso que eu estou te falando, você vai entender isso, um pouco desse processo agora na prática, né? Com a mão na massa. Então vamos lá. Aqui você consegue acompanhar que para ampliar a movimentação, para ter um pouco mais de movimentação, a primeira coisa que meu irmão fez aqui foi retirar a peça, né? No caso dessa estrada, ele retirou a tampa traseira dela, e ela já está lá na bancada, né? Com a tampa no carro, com a peça aqui no carro, a gente cria, né, poucos ângulos de movimentação. Afinal, eu só ia conseguir trabalhar com ela fechada, eu só ia conseguir trabalhar com ela aqui no carro. Meu posicionamento seria mais ou menos aqui, né? Colocaria a ferramenta, seja qual ferramenta fosse, né, pelo lado de dentro aqui, por essa parte, e não teria muito ângulos, né? Se eu quisesse abaixar, ó, se eu quisesse pegar esse ângulo, eu já ficaria com essa movimentação um pouco comprometida, né? Essa movimentação ela já teria esse comprometimento. E aqui desse lado também, né? A mesma coisa. Se eu quisesse pegar aqui, tudo bem, mas se eu quisesse abaixar, ó o esforço que eu teria que fazer para pegar os amassados aqui na parte de baixo, né? Para pegar aquelas pequenas ondulaçõezinhas aqui nessa parte de baixo. Se é só um amassado, se a gente tem que solucionar só um amassado nessa parte de cima, até daria para fazer isso, né? Meu irmão soltaria a forração, soltaria a capa, consequentemente eu conseguiria pegar ele utilizando aqui, né? Conseguiria fazer esse movimento e pegar o amassado. Mas como essa tampa tem vários amassadinhos, a melhor solução é exatamente essa mesmo, né? A melhor solução, a melhor decisão foi fazer a remoção da tampa e colocá-la na bancada. Como você consegue acompanhar. Com a tampa na bancada, olha o tanto de acesso que a gente tem para mexer, né? Olha o tanto de acesso que a gente tem para trabalhar. E dessa maneira, a minha movimentação, ela acaba sendo muito melhor, né? Eu consigo, com algumas ferramentas, utilizando esses acessos, eu consigo me movimentar mais, ó. Vou virar a tampa para que você possa visualizar aqui os amassados agora. É importante que a gente entenda isso, né? Como eu disse, como existem alguns amassados, a melhor decisão, eu não tenho dúvida, é fazer a remoção da tampa, é colocar a tampa aqui na bancada. Agora eu viro ela, vou virar a tampa aqui. Posiciono ela numa posição bacana. A bancada me dá essa liberdade, né? Consigo aqui na bancada colocar ela num posicionamento legal.
E não só consigo movimentar mais a lâmpada, colocar a lâmpada onde eu quero, né, onde eu queira, mas também eu consigo me movimentar com o corpo, ó, em relação ao meu corpo. Dessa maneira, eu coloco muito mais qualidade aqui no meu trabalho, né? Dessa maneira, eu consigo não só resolver mais rápido, mas também com essa qualidade, né? Vou posicionar aqui a lâmpada. E aqui está o amassado que a gente vai mexer, ó. Existem alguns amassados, mas o principal, o mais tensionado é esse aqui na região de cima. Vamos lá para você acompanhar. Esse é o amassado que a gente vai estar trabalhando nele, né? Deixa eu só ajustar aqui. Vamos dar uma olhada ali. Ó, amassado um pouco tensionado. Mas essa tampa não só tem esse amassado, como ela também tem outros. Isso também, na hora de tomar a decisão de remover a tampa, é crucial, né? Afinal, como eu disse, se fosse um amassado, se fosse um único amassado, a gente faria lá no lugar, né? Teria esse sacrifício de posicionamento, mas consequentemente a gente conseguiria fazer no lugar, né? Isso se fosse um amassado como esse. Se fosse um amassado mais tensionado, um amassado mais pressionado, né? Um amassado maior, a gente faria dessa mesma maneira, a gente retiraria, ó, ali tem outra, você consegue ver mais um aqui na parte de baixo, a gente tem mais um nessa região, ó. Tem outro lá no finalzinho, ó. Dá pra ver o amassado lá, ó. São vários amassados, como você acompanhou aí na parte anterior. A gente tem um bom acesso para poder trabalhar nele, né? Bons acessos, eu diria, para poder levantar o amassado. E a gente tem também um bom posicionamento agora, né? Afinal, com a peça na bancada, a gente tem esses posicionamentos. O que eu vou usar vai ser uma alavanca. Eu procuro levantar, dar o primeiro impacto nesses amassados com fita na ponta da ferramenta. A fita amplia a cabeça dela aqui, aumenta o contato, né, que ela vai ter com a lata. Dá para levantar dessa maneira? Não tenho dúvida que dá, né? Mas você precisa ter um controle melhor, né? Você precisa ter um controle maior, ó. Ferramenta, deixa eu só achar aqui o melhor acesso. Ó, sem a fita, qualquer movimento, qualquer pressão mais forte que eu faça, ela já pode marcar a lata, né? A ponta da ferramenta acaba ficando mais fina. E com a fita, independente se você é iniciante, independente se você já tenha uma certa habilidade, é bacana utilizar a fita, porque você ganha em velocidade, né? Você com uma pressão maior na ponta da ferramenta, ou com um pouco mais de pressão, um pouco mais de força, né? A gente já traz uma área maior do amassado. Mesmo tendo experiência e levantando sem a fita, você vai ter que ter um controle melhor, né?
Você vai ter que ter uma sensibilidade, como eu costumo dizer, melhor. Com a fita já não é preciso isso, ó. Deixa eu só mostrar aqui que eu estava passando a fita. Ó, com a fita na ponta da ferramenta, a gente consegue trazer uma área maior do amassado, né? A gente consegue levantar uma área maior do amassado. Não preciso nem aquecer, geralmente eu sempre aqueço, mas como aqui a gente não tem aquele ponto de pressão muito acentuado, muito agudo, eu não aqueço. Você vai vendo, né, que os pequenos movimentos que eu vou dando aqui, as pequenas pressões, são passadas para o amassado. Deixa eu só deixar aqui um bom posicionamento. Elas são colocadas no amassado. Sempre movimentos muito suaves, né? Não procuro em nenhum momento levantar o amassado. É meio louco dizer isso, né? Ué, mas você está levantando, eu estou vendo que você está levantando. Na verdade, o que eu faço é integrar, né? Quanto mais você desenvolver, e quanto mais você praticar isso, parar de levantar o amassado, né? E começar a integrar mesmo, né? Começar a colocar ele na lata, eu não tenho dúvida que, assim como eu, seus trabalhos vão ficar cada vez melhores, né? Você vai conseguir colocar cada vez mais qualidade mesmo, né? Uma simples ferramenta, um simples movimento, né? Na verdade, um simples entendimento de um movimento e a repetição deles, ó. Não importa se eu fico aqui 5 minutos, 10 minutos, o que eu sempre procuro é retrabalhar menos, né? Afinal, quanto mais eu integro aqui, menos eu preciso usar a ferramenta de correção, menos eu vou precisar usar essas ferramentas. Ó, levantei o amassado por um todo e agora eu posso pegar os pequenos pontos aqui. Quando a gente levanta dessa maneira,
a gente tem um retrabalho menor, né? E agora, como a granulaçãozinha ela tá mínima ali, vou tirar aqui a fita da ferramenta, tirei a fita, porque agora o que eu quero levantar são esses leves pontinhos aqui, ó. Quando a granulação afina, a gente também afina a ferramenta, né? Dessa maneira, com a ferramenta mais fina, eu dou esse último acabamento, né? Eu consigo pegar esses últimos detalhes aqui. Deixa eu só posicionar aqui agora. E tudo isso graças a essa movimentação, né? Como eu tenho esse ângulo de movimentação, eu consigo visualizar não só esse amassado, mas como os demais aqui, eu consigo colocar mais resultado, né? Eu consigo colocar mais qualidade nele, ó. O acesso que eu estou usando está aqui embaixo. Levantando ele, ó. Ainda tem uma leve ondulaçãozinha. Se eu tivesse lá no carro, eu estaria engessado em uma única posição, né? Eu teria que trabalhar na posição em que a peça me dá, né? A movimentação. Ó, posso usar o mesmo acesso que eu estava utilizando para pegar esse outro amassado. Trazer você aqui para conseguir olhar aqui também. Deixa eu só colocar a lâmpada. Ajeitei a lâmpada ali novamente. E esse é o outro amassado. Utilizando o mesmo acesso, mas me posicionando agora aqui na diagonal. Já sem a fita. Esse amassado é um amassado, como você consegue ver, o meio dele está um pouco mais tensionado, ó, então eu não utilizo fita. Também. Você vê que
também vou levantando. A diferença da fita e não utilizar a fita, primeiro eu acho que é uma escolha própria, né? Você, como eu disse, pode levantar esse amassado que a gente estava fazendo aqui, nessa região, com a fita ou sem fita. Mas como aqui estava mais ondulado, como nessa região estava um pouco mais ondulado, né? Você viu que não era uma pressão igual está nesse ponto, acentuada, com um meio bem fundo. Eu opto por usar a fita, né? Eu consigo com uma velocidade aumentar ali, levantar aqui, né? Integrar aqui muito mais rápido. E aqui, ó, não adiantaria usar fita, porque o meio do amassado, o centro dele está bem agudo, né? Então aqui a gente tem que usar mesmo a sensibilidade, né? Movimentos progressivos, achar o meio do amassado. E ir trazendo ele, ó. Achar o centro do amassado. Vamos achar ele novamente aqui. Olha lá. Levantou um pouquinho a mais, não tem problema. A gente pega uma ferramenta de correção, pode ser o pino, como eu já mostrei em várias vezes, né? Posso utilizar o pino aqui, ó. Poderia usar o martelo. E repito o movimento. Mas tudo isso, né, toda a remoção desses dois amassados, ela só foi possível, como eu disse lá no início do vídeo, como eu disse lá no início dessa sacada de hoje, pela nossa movimentação, né? Agora eu continuo, ainda existe um leve amassado aqui, aquele lado final, mas tenha em mente isso, né? Se movimente, né? Crie esses ângulos de movimentação, né? Facilite o processo da remoção do amassado. Eu não tenho dúvida que assim como eu, assim como hoje os meus alunos do Martelando Resultados compreendem esse primeiro passo, né? Talvez esse seja um dos primeiros passos de vários outros que você precisa para colocar qualidade nos seus trabalhos. Você também, né? Vai conseguir melhorar, né? Você também vai conseguir atingir melhores resultados. Então essa é a sacada de hoje. Se movimente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!